e a gente conversa um pouquinho. Bom, então, boa noite, gente. A gente estava conversando há pouquinho, vocês estão muito calados hoje. O Rodrigo Vieira falou que é o frio, realmente está muito frio, né? Hoje de manhã chegou a 8 graus, 7 ou 8 graus por aí. Mas vai diminuir mais, a gente nem começou o inverno ainda, pessoal. O que é isso? 0 grau é gostoso, -1, -2, né? Eu tive o privilégio de viver neve em Curitiba. Em 1975, eu era criança e brinquei de boneco de neve, de jogar bola de neve no meu irmão, e etc. Em 2013, dizem que nevou, mas na verdade aquilo foi o que a gente chama de, na meteorologia, de chuva congelada. A neve, ela já sai da nuvem na forma de neve, já sai congelada. A chuva congelada sai da nuvem na forma líquida, e daí, à medida que vai caindo, o ar frio que está na atmosfera vai congelando, tá? Então, são duas coisas diferentes, tá? Então, Curitiba, nos últimos 100 anos, só nevou 2 vezes. Em 1922, obviamente eu não tinha nascido, né? Se alguém de vocês falar que eu tinha nascido em 22, eu vou processar por calúnia de difamação. E em 1975. Aliás, meu pai nasceu em 26, mas ele não era brasileiro, né? Ele era alemão. E se ele tivesse... Hoje é aniversário do meu pai. Se ele tivesse vivo, ia fazer 95 anos, o meu pai. Deixando claro que meu pai casou tarde, me teve tarde, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Bom, vamos lá. Realmente está muito frio, mas a tendência agora é ficar por um bom tempo esse frio, alguns próximos... Essa semana ainda vai ficar bastante frio, talvez semana que vem esquente um pouco, mas à medida que entrarem novas frentes frias da Antártida, elas saem da Antártida... Boa noite, Rebeca. Elas saem da Antártida e passam pela Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, gente, antes de a gente começar a nossa matéria de hoje, que, aliás, a gente vai falar de um negócio super interessante, que é muito importante dentro da administração, que é inovação. Hoje, uma empresa não se estabelece no mercado se não trouxer constantemente inovações. E isso a gente aplica também na área ambiental. É o que a gente chama de eco-inovação. Eco significa, é relacionado a ecologia, meio ambiente, né? Então, uma inovação ambiental. E a gente vai falar o que é uma inovação ambiental, uma eco-inovação, os tipos de inovação ambiental, e até vou mostrar alguns exemplos práticos ali para vocês verem. Mas só são alguns exemplos, tem muita, mas muita coisa nova. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Uma notícia não muito boa? Não sei. Avaliação. Como que vai ser a avaliação nesse bimestre? Então, vocês sabem, vocês estão... tem segundo, terceiro e quarto período, acho que aqui, né? Ou mais até. Quarto e quinto, segundo e terceiro, professor. Ah, tá. Ótimo. Então, vocês já conhecem o que é o famoso projeto integrador, né? Todo semestre, no segundo bimestre, a gente faz o projeto integrador e a avaliação multidisciplinar. Sempre, então, por causa do projeto integrador e da avaliação multidisciplinar, o professor ele só pode dar uma certa quantia de notas. Então, 30% das notas são dadas pela avaliação multidisciplinar e projeto integrador. No caso, a avaliação multidisciplinar é 10% e projeto integrador 20%. Para o professor, sobram 70%. Professor, e como vai ficar o nosso 70%? Vai ficar assim. Atividades de frequência, deixa eu até contar quantas que vão ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão ser 7 atividades de frequência. Vão valer até 2 pontos, se vocês acertarem todas.
Avaliação parcial. Eu vou dar um trabalho para vocês e vocês vão ter que apresentar esse trabalho. Semana que vem eu passo o trabalho para vocês. Vai valer até 2 pontos. Então, o trabalho escrito 1 e a apresentação 1. E a prova teremos prova. Habemos prova. Né? Que nem falo quando elegem o Papa. Habemos papum. É papum em latim. A prova, teremos uma prova. No nosso caso, a prova vai ser dia 1º de julho, tá? Esta prova valerá até 3 pontos. Então, atividade e frequência, 2 pontos. Avaliações parciais, 2 pontos. E prova, 3 pontos. Total, 7. Os outros 3 pontos são dados pela avaliação multidisciplinar e projeto integrador. O que cairá na nossa prova? Vai cair toda a matéria do 2º bimestre. Então, comunicação e relatórios ambientais, semana passada, ecoinovação, essa semana, economia ambiental, as 2 próximas semanas, e consumo sustentável, que são as 2 últimas semanas de aula. Então, vão cair 6 aulas na prova. Não é muito. Aproveitem. Tirem notas altas. Passem direto. Por quê? No dia 15 de julho, nós teremos o exame final. Se por acaso alguém ficar de exame final, aí terá a matéria do semestre inteirinho. E pelo que eu estou vendo, todos têm chance ainda de passar direto, tá? E todos têm capacidade de passar direto. Eu acho que isso é o mais importante, capacidade. Vocês são inteligentes, vocês são capazes e podem passar direto, tá? Alguns tiraram notas bem altas no 1º bimestre, então vão ter maior facilidade de passar direto. Gente, semana que vem eu passo do trabalho, vocês só vão fazer um trabalho, viu como eu sou bonzinho? Viu, professor Cláudio é bonzinho, só vai dar um trabalho para vocês. E depois vão apresentar o trabalho também. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não, professor. Mais alguém? Nada? Então, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, pelo Fala com o Professor, eu até dou mais prioridade ao e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo sem problema algum, tirar alguma dúvida, etc. Tá? Vamos começar o nosso assunto hoje, pessoal. E é um assunto que eu particularmente gosto muito. Eu estava falando para vocês, eco-inovação. A gente fala muito nos dias de hoje em inovar. Então, quem que mais tem dinheiro hoje no mundo? Quais são as pessoas mais ricas? Normalmente é aquelas pessoas que inovam. Então, o homem mais rico do mundo hoje é o Elon Musk, né? Lá do SpaceX e da Tesla. Olha só, ele é sul-africano, se não me engano, e ele ganhou muito dinheiro com um site de pagamento, como que era o nome? É um sistema de pagamento, ou droga. Tem aqui no Brasil também. É um sistema de pagamento lá, não me lembro o nome agora. Me deu branco, gente, desculpa, me deu branco. Ele ganhou muito dinheiro com isso, vendeu o site dele, o sistema dele, por alguns bilhões de dólares, e daí foi fundar a Tesla. O que é a Tesla? A Tesla é uma inovação, né? Apesar que a tecnologia de carro elétrico sempre existiu. Aliás, entre os primeiros carros, lá no final do século XIX, mais de 100 anos atrás, alguns eram carros elétricos. Só que eram bem rudimentares, né? Bateria bem rudimentar, etc. Mas eram carros elétricos. O carro elétrico começou junto com o carro a combustão interna, né? O veículo a diesel, a álcool, a gasolina principalmente.
Daí o Tesla está ganhando, o Elon Musk está ganhando um dinheirão com a Tesla. Hoje a Tesla é a maior vendedora de carros elétricos do mundo. E olha que Volkswagen, Audi, Volvo, as companhias francesas, todo mundo já entrou em carro elétrico. Todo mundo já entrou em carro elétrico. Mas a Tesla ainda é a maior vendedora de carros elétricos no mundo. E o que o Elon Musk fez agora? Ele fez uma empresa de foguetes, de exploração espacial. Pô, mas como o cara vai ganhar dinheiro com isso? Né? Ele inovou. Ele fez algo diferente que ninguém nunca tinha feito. E investiu forte nisso. Sabia que ia levar muito tempo, muitos anos para ganhar dinheiro. E hoje ele presta serviço para a NASA. A NASA não tem mais foguete próprio. A NASA contrata foguete do Elon Musk, da SpaceX. Né? A NASA estava contratando foguetes da Rússia. Então ia lá num cosmódromo no Azerbaijão ou Cazaquistão, algum lugar desses, e levava os astronautas americanos, os satélites americanos e tudo lá na Rússia para daí colocar no espaço. Ou contratava de outro país. Mas agora está pegando da SpaceX, do Elon Musk. O cara inovou. O que foi o Uber? O que foi o iFood? São inovações. São coisas que não existiam antes. Se você falasse para mim há 10 anos atrás que a gente ia pedir comida teclando num tal de celular, 10, 20 anos atrás, eu ia dizer, você está bobo da cabeça? Mas hoje é a coisa mais comum. Né? Tem gente que a pizzaria da onde a gente pede, a gente ainda liga, mas eu acho que é por costume, porque eles também estão nesses aplicativos. Aliás, sugiro, posso fazer uma propaganda aqui, vocês deixam? Eu vou fazer uma propaganda aqui. Depois, paciência. Tem um aplicativo chamado Vina, é tipo o iFood, só que o Vina é da Prefeitura de Curitiba. Então, ela cobra bem pouco dos restaurantes. O iFood, o Uber Eats e tal, cobra muito, uma porcentagem muito grande dos restaurantes. O Vina não, ele cobra bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Eu só peço pelo Vina, tá? Pizzaria eu peço, eu ligo direto, que eu faço isso há 20 anos. Não consigo sair do meu costume. Agora, eu peço hambúrguer em uma hamburgueria aqui perto de casa pelo Vina, tá? Então, experimentem o Vina, vejam se tem algum restaurante bom perto da casa de vocês, etc. Porque eles são justos com os restaurantes. E os preços não são altos no Vina, não, tá? Dos restaurantes no Vina. Isso daí é uma inovação. É algo diferente que ninguém fez. Então, quando você começa com algo novo, você praticamente domina o mercado, né? O problema é quando você faz uma inovação, vem alguém e já copia a tua inovação. Daí você tem que inovar em cima da inovação e ser cada vez melhor, cada vez mais diferente, oferecendo opções diferentes, coisas diferentes. Quando começa assim um restaurante com uma comida diferente e tal, todo mundo vai lá, né? De repente tem 3, 4, 5 com aquela mesma comida, né? Por quê? Deu certo com o cara lá. A inovação deu certo, ele experimentou, vamos fazer igual, né? E assim vai. O mundo de hoje depende de inovação. Antigamente, as empresas de automóvel lançavam um modelo por ano. Hoje lançam um modelo por mês, praticamente, né? Sempre tem alguma coisinha nova, sempre antecipando, né? Quando começaram os celulares, aqueles primeiros lá, tijolão, era um modelo por ano e olha lá. Hoje você tem todo mês, toda hora, novos celulares com diferentes faixas de preço e etc. O que é isso? Isso é uma inovação. E hoje a gente vai discutir como ficariam as coisas, as inovações na área ambiental.
Então, vamos... Deixa eu colocar aqui no slide certo. Bom, vamos lá. Vocês já devem estar enxergando. Deixa eu até ligar aqui a minha mesa digitalizadora, né? A inovação do professor Klaus. Eu não estou conseguindo encaixar aqui. Meu Deus! Tá difícil achar o buraco. A inovação do professor Klaus. Olha, não são muitos que dão aula com mesa digitalizadora. Né? Ainda estou aprendendo, ainda está meio ruim, mas vai indo, aos poucos vai indo. Né? Então, assim, daqui a pouco vai entrar isto. Vamos lá. Caneta, cor e espessura. Vamos lá, então. A gente já está na semana 15. E o nosso tema de hoje é ecoinovação. Olha aqui, eu coloquei uma... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu coloquei... Deixa eu ver se funciona uma coisa aqui. Tá. Pronto. Opa. Ué. Eu coloquei aqui uma definição completa de ecoinovação do Dias 2014. Aliás, esse é o livro que fala de ecoinovação, tá? É muito importante. Se alguém quiser trabalhar um pouco esse tema ecoinovação, pega o livro do Dias, que ele traz tudo sobre isso. O que o Dias fala? O Dias fala que ecoinovação é uma assimilação de produção ou exploração de um produto, processo, serviço ou método de gestão ou de negócio que é novo para a empresa e que resulta ao longo do seu ciclo de vida na redução do risco ambiental, na redução da poluição, na redução de outros impactos negativos do uso de recursos em comparação com alternativas relevantes. Então, o que o Dias quer dizer com isso? Que ecoinovação, gente, é qualquer coisa que a gente faça no nosso negócio. Pode ser no chão de fábrica, pode ser no sistema de gestão. Qualquer coisa que a gente faça que diminua o impacto ambiental do nosso produto, seja no processo de produção, seja no transporte, seja no uso pelo nosso consumidor, pelo nosso cliente, mas qualquer coisa que diminua o impacto ambiental do nosso produto, processo, serviço, é uma ecoinovação. Querem ver um exemplo? Nós já conversamos sobre ISO 14001, não foi? Quando uma empresa implementa a ISO 14001 dentro da sua empresa, ela está fazendo uma ecoinovação. Aquilo era novo para ela. Ela não conhecia, não trabalhava com aquilo. A partir do momento que ela começa a trabalhar com aquilo, ela insere algo diferente que vai diminuir o impacto ambiental, o dano ambiental que aquela empresa causa. Então, isso é uma eco-inovação. A gente considera como uma eco-inovação. A gente pode falar de várias maneiras, né? Eco-inovação ambiental. Deixa eu pegar aqui. Eco-inovação ambiental ou inovação ambiental, tecnologia ambiental, ecoeficiência, ecodesign, design ambiental, design sustentável, inovação sustentável. Mas o nome mais comum que a gente dá é eco-inovação. Inovação. Opa, tem alguém querendo entrar, deixa eu só interromper aqui. Para o Rodrigo Gasperin, ótimo. Então, vamos voltar à nossa apresentação aqui. Então, o modo mais comum de a gente chamar é mesmo eco-inovação, tá? A gente chama, então, eco-inovação, uma outra definição do Kemp do Arundel, a gente chama de eco-inovação e inovações ambientais são processos, olha só, processo, equipamento,
produto, técnica e sistemas de gestão novos ou modificados, quer dizer, melhorados, que evitem ou reduzam os impactos prejudiciais ao meio ambiente. Olha só que legal, qualquer coisa que eu fizer na minha empresa que eu não fazia antes, qualquer coisa que eu fizer no meu produto que eu não fazia antes, qualquer coisa que eu fizer no meu serviço que eu não fazia antes, e que reduzem o impacto ambiental, reduzem o dano ambiental, o problema ambiental que a gente causa, é uma ecoinovação. E, como eu falei, a gente pode fazer no chão de fábrica. A gente pode mudar, por exemplo, as nossas matérias-primas para matéria-prima que polui menos. É uma ecoinovação. A gente insere a ISO 14001 na nossa empresa. É uma ecoinovação. O nosso produto, quando usado pelo consumidor final, ele polui menos. É uma ecoinovação. Então, tudo isso daí pode sim ser considerado como ecoinovação. E tem vários tipos de ecoinovação, né? Por exemplo, tem as ecoinovações complementares. Complementar, que complementa alguma coisa. Olha, um produto, um serviço, por exemplo, realizado na saída do meu processo produtivo. Então, quando eu falo em fazer reciclagem, em controlar emissões, por exemplo, colocar um filtro na chaminé, né? Ou alguma coisa assim, é chamado uma ecoinovação complementar. Professor, a minha empresa construiu um sistema de tratamento de esgoto. É uma ecoinovação? É uma ecoinovação complementar, porque eu tenho meu processo e ela complementa. Chega lá na saída, no fim do processo, ela limpa o esgoto e manda a água limpa para o meio ambiente. Ou mesmo uma ecoinovação complementar pode ser ao lado da fonte poluidora. Por exemplo, quando eu vou extrair recursos naturais, eu preciso de energia. Em vez de fazer por uma termoelétrica que polui muito porque usa diesel, eu uso um aerogerador, fonte eólica, energia do vento. Então, eu estou fazendo uma ecoinovação complementar. Tem as chamadas ecoinovações integradas, que são ecoinovações técnicas ou organizacionais, tanto no processo de produção quanto no produto, mais ecoeficiente que os processos ou produtos similares. O que significa isso? Digamos que eu tenho uma empresa que faz algum produto lá. Eu tenho uma máquina muito velha, que produz muito resíduo. Eu troco essa máquina e coloco uma nova, que aproveita melhor a matéria-prima e produz menos resíduo. Uma ecoinovação integrada. Ela está integrada ao meu processo de produção. A ISO 14001 é uma ecoinovação integrada, porque ela vai agir em todo o meu processo de produção. Então, complementar, ou é lá quando eu tiro matéria-prima, ou é na saída do meu processo de produção. Integrada é dentro do meu processo de produção. O terceiro tipo é a chamada ecoinovação de produto alternativo. Quando eu, de propósito, eu faço uma descontinuidade tecnológica radical. Eu sigo uma nova trajetória tecnológica. Por exemplo, em vez de usar energia de termoelétrica, eu uso energia eólica do vento. Eu continuo usando energia, mas de outra tecnologia que provoca bem menos danos. Então, eu saio daquela tecnologia tradicional e faço uma disrupção. Já ouviram falar disso? Disrupção. Eu me divorcio totalmente daquela tecnologia antiga. Essa é uma ecoinovação de produto alternativo. Olha só, tem aquelas chamadas ecoinovações macro-organizacionais, onde que, por exemplo, eu tenho novas estruturas organizacionais. É a tal da simbiose industrial, né? Simbiose industrial. Se lembram? Eu já falei para vocês. Até uma boa cair no exame final, né? O que é simbiose industrial? Quando eu, num parque industrial, eu coloco empresas que se complementam.
Por exemplo, uma empresa usa como matéria-prima o resíduo da outra empresa. Uma empresa manda energia que está sobrando para outra empresa. Isso é simbiose industrial. Isso é uma eco-inovação macro-organizacional, porque ela pensa em um ambiente com muitas empresas, com muitas atividades. E, finalmente, a gente tem as eco-inovações de propósitos gerais. Elas também fazem uma disrupção, uma quebra de paradigma. O mundo não vai mais ser como era até agora. E, por isso, acabam afetando profundamente a economia. Por exemplo, biotecnologia, nanotecnologia. Biotecnologia está indo longe, né, gente? Biotecnologia está indo longe. Então, o que é isso? Você mexer com outras formas de vida. A vacina da Pfizer e da Moderna. A vacina da Pfizer foi feita junto com uma empresa da Alemanha chamada BioNTech. O que eles fizeram? Eles pegaram o material genético inteiro do vírus para simular o vírus e assim, quando aplicado no corpo, não é o material genético verdadeiro, eles simularam o material genético do vírus, eles não pegam vírus de verdade, tá? Deixando bem claro, eles simulam o material genético do vírus, aplicam no nosso corpo e o nosso corpo vai, por causa disso, começar a formar anticorpos, tá? É extremamente segura essa tecnologia, essa biotecnologia. Por quê? Eles não colocam vírus. Eles fabricam uma parte do material genético do vírus em laboratório. Eles não mexem com o vírus. Por isso, essa tecnologia é hiper eficaz e super segura. Muito segura. E a gente fala que essa tecnologia da Pfizer-BioNTech, ela quebrou um paradigma. Tanto que a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna são as duas primeiras vacinas na história da humanidade com essa tecnologia. Vocês querem ver um exemplo de nanotecnologia? A Universidade Federal do Paraná, a nossa Universidade Federal do Paraná, ela está desenvolvendo uma vacina para a Covid-19 com nanotecnologia. O que ela faz? Ela pega pequenas bolinhas de alumínio, muito pequenas, nanobolinhas. Muito, você só consegue ver em microscópio eletrônico. E reveste com uma proteína do vírus. E daí injeta no corpo. Como essas bolinhas de alumínio são muito pequenas, elas são inócuas à fisiologia humana, não fazem mal nenhum. E eles não colocam o vírus nessa bolinha. Eles colocam uma proteína do vírus. Que sem o vírus, ela não vai fazer mal nenhum. Mas é o suficiente para o nosso corpo reconhecer e produzir anticorpos. Isso é uma eco-inovação de propósito geral. Tem outras formas também de classificar eco-inovações. Eu quero, gente, que vocês vejam que eu não estou só classificando, dizendo qual tipo, eu estou dizendo como vocês podem fazer uma eco-inovação. Como vocês devem pensar uma eco-inovação. Então, uma eco-inovação complementar eu posso fazer na saída ou lá na entrada. Uma eco-inovação integrada no meu sistema de produção, uma eco-inovação de produto alternativo, fazer uma disrupção, uma descontinuidade tecnológica radical, uma eco-inovação macro-organizacional, onde eu vou me juntar com várias empresas e trabalhar em função de diminuir seu impacto ambiental, e uma eco-inovação de propósito geral, onde eu vou pegar uma nova tecnologia e vou transformar as nossas vidas. Vocês estão prestando atenção que eu não estou falando só de classificar, tem que decorar a classificação. Não. Eu estou dando caminho para vocês. Professor, como é que eu posso pensar uma eco-inovação na minha empresa? Olha aí, ó. Estão dados os caminhos. Eu tenho 5 caminhos aí para vocês. E eu tenho mais coisa aqui, olha. Tem um outro autor que tem outro tipo de classificação de o que é uma eco-inovação. Por exemplo, ele fala, deixa eu pegar aqui a caneta, ele fala em eco-inovação de produto, onde que eu vou projetar um produto
que diminui o impacto ambiental durante o seu uso ou no final do seu uso, né? No final da vida útil dele, através de recuperação e reciclagem. Então, em vez de fazer um carro onde que não dá para reciclar quase nada, se lembra do meu Trabant, do meu Trab lá da Alemanha Oriental, que não dava para reciclar quase nada, eu vou fazer um carro que dá para reciclar quase tudo. Isso é uma eco-inovação de produto. Eu posso ter uma eco-inovação de processo, onde que no meu processo fabril, lá no meu chão de fábrica, eu reduzo o uso de materiais, por isso eu vou reduzir custo. Ou eu posso reduzir insumos nocivos, materiais nocivos, tóxicos, trocar por outros que não sejam tóxicos, ou diminuir o impacto ambiental. Eu posso ter uma eco-inovação organizacional, e daí entra a ISO 14001. E posso ter uma eco-inovação de marketing. Lembrem-se, marketing, a gente falou isso aula passada, né? Não, antes ainda, no finalzinho do primeiro bimestre. Marketing não é só publicidade e propaganda. Marketing é você ir pesquisar o que o teu cliente quer. Por isso que uma eco-inovação de marketing é uma mudança no produto para fazer as pessoas comprarem o seu produto. Então, eu vou pesquisar o que as pessoas querem, qual a preocupação delas em relação ao meio ambiente, tal coisa. Então, eu vou mudar tudo na minha empresa para fazer esse produto que elas querem. E isso é uma eco-inovação de marketing. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é uma outra classificação, tá? Eu posso classificar de um jeito ou de outro, ou dos dois jeitos, tá? E eu posso ter por exemplo, olha só que legal, uma eco-inovação de marketing organizacional. Quando os meus clientes dizem, eu quero, para mim é muito importante a ISO 14001, então eu vou inserir a ISO 14001, faço uma eco-inovação organizacional. Mas quem que falou? Eram os clientes. Então é uma eco-inovação de marketing ao mesmo tempo, tá? Olha só que legal. Estou dando caminho, de novo. Os slides anteriores, agora este. Professor, como é que eu posso fazer uma eco-inovação? Está aqui. Olha, pense, o que você pode fazer na tua empresa que se encaixa nessas coisas, né? Mais um caminho para a eco-inovação. Olha, tem a eco-inovação social também. Perdão. A eco-inovação social, onde que o elemento humano é essencial para a discussão sobre o consumo de recursos. Então, a gente vai na sociedade. Vamos economizar água, vamos economizar luz, etc. E, finalmente, a eco-inovação de sistema. Daí é o caso dessa cidade aqui em Singapura. Na verdade, não é uma cidade, Singapura é uma cidade-estado. Isso daqui é um bairro de Singapura. O que são eco-inovações de sistema? São inovações conectadas que melhoram ou criam sistemas novos com funções específicas para menor impacto ambiental global. Grande caso? Cidades verdes, né? Cidades sustentáveis. Na China estão construindo uma agora, tem esse bairro em Singapura. A Holanda é muito comum isso daí, fazerem bairros sustentáveis com menor impacto ambiental. Isto é uma eco-inovação de sistemas, onde todos vão agir em conjunto para que o impacto ambiental seja cada vez menor. Gente, olha os caminhos aí. O que vocês podem inovar? O que vocês podem fazer de diferente? Eu acho assim, uma pergunta pode ser que vocês façam para a professora. Professor, por que eu vou fazer isso, professor? Ah, professor, pare com isso, professor. Que coisa chata. Eu já tenho que me preocupar com isso, com aquilo, com pandemia, com família, com filho chorando, cachorro latindo, vizinho reclamando. E você vem falar de eco-inovação? Por que eu tenho que fazer isso, professor? E olha aí, ó. Olha alguns fatores aqui que vão fazer ou podem fazer com que vocês optem pela eco-inovação. Primeiro lugar, regulações governamentais. Novas leis.
Simples. Novas leis, novas portarias, novos decretos e assim por diante. Essas regulamentações ambientais subsidiando, facilitando a inovação, fazendo a regulamentação ambiental, fazendo o fortalecimento de outros stakeholders, daí é uma regulação indireta e assim por diante. Gente, lei, legislação, atos normativos. Se surgiu algo que pode surgir algo que te obrigue a fazer uma ecoinovação. Por exemplo, diminui-se os teores máximos de poluentes que a empresa pode jogar no meio ambiente. O que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que mudar o seu sistema, vai ter que mudar o seu sistema de produção, o seu sistema de limpeza e assim por diante. O que ela vai fazer? Uma ecoinovação. Por que ela vai fazer? Por causa de uma nova lei. Um outro fator muito determinante para uma ecoinovação é a pressão dos stakeholders. Stakeholders, se lembrem que é a parte interessada. Então, consumidor, fornecedor, competidor, instituição financeira, ONG e público em geral. Professor, é o seguinte, a minha empresa vende para outra empresa, né? A gente faz matéria-prima para outra empresa. E eles já falaram para a gente, se a gente não tiver ISO 14001, a gente não vai mais poder vender para eles. Então, a gente está vendo aí como fazer ISO 14001 na nossa empresa. A ISO 14001 vai ser uma ecoinovação. Vocês não tinham antes, estão mudando tudo. E por que veio essa ecoinovação? Porque o teu cliente está exigindo de você. Se você não fizer, não vai mais comprar de você. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode. É óbvio que ele pode. Né? 100%. E, finalmente, um outro fator determinante para a ecoinovação são fatores econômicos, né? Ambientes econômicos dinâmicos, de rápida mudança e imprevisíveis. Quando acontece isso, é um ambiente propício para a inovação. O que é um ambiente dinâmico, rápida mudança, imprevisível? O teu produto nunca vai ficar muito tempo no mercado. Isso é um ambiente dinâmico. Isso é um ambiente de rápida mudança. E para onde que vai seguir o mercado? Não sei, eu tenho que acompanhar. Quais são as tendências dos nossos consumidores? Isso é um ambiente econômico dinâmico, de rápida mudança e imprevisível. E para sobreviver em um ambiente desses, eu preciso de inovação. E uma das inovações que eu posso fazer, minha garganta está seca já, são as eco-inovações. Então, olha lá, professor, por que eu vou fazer isso daí? Olha, pode ser por causa de lei, pode ser por causa de pressão das partes interessadas, os famosos stakeholders, e pode ser por causa de fatores econômicos. Né? O mercado está mudando, está todo mundo fazendo carro elétrico, ninguém mais quer comprar carro a combustão interna, pronto. Eu vou ter que ir para o carro elétrico. Vocês querem ver um grande exemplo de fracasso nessa área de fator econômico? A Kodak. A Kodak era a maior empresa de máquinas fotográficas e filmes fotográficos do mundo. Eu usava muito filme da Kodak. Ou usava Kodak ou Fujifilm. Né? Então eu tinha minha máquina fotográfica, eu ainda devo ter aqui numa das gavetas aqui atrás. Com filme, a gente colocava o filme, o rolo de filme e tal. Quem inventou a máquina fotográfica digital, que hoje está inclusive nos celulares, né? Quem inventou a máquina fotográfica digital foi a própria Kodak. Só que a Kodak não acreditava na máquina digital como futuro de mercado. Ela achava que ia continuar o filme. Então, ela não se dedicou, não mudou. Apesar de ter inventado, ter feito a primeira máquina digital. O mercado era dinâmico. Hoje, todo mundo tem máquina digital. Aliás, já passou até. Veio a máquina fotográfica digital, hoje todo mundo tem máquina digital dentro do celular. Eu não tenho mais máquina fotográfica, fora as minhas velhas. Eu não tenho mais. Eu só uso do meu celular, que é muito boa. Mas hoje tem celulares
filmando em 4K. Isso, nossa, fantástico. Então, o que é isso? Um ambiente que vai mudando, um ambiente que vai mudando. Se você não acompanha a mudança, você cai. E isso vai para a área ambiental também, pessoal, tá? Um outro fator determinante, opa. Um outro fator determinante é tecnologia, né? Maturidade tecnológica do setor. E o caso da Kodak cabe no anterior e nesse, né? Porque mudou tecnologia totalmente. Então, como que se dá o passo a passo? O primeiro passo é o seguinte: início das atividades, tese de diferentes produtos. Então, você vai fazer inovação. Segundo passo, você escolher um produto, a demanda aumenta. Uma versão vai prevalecer, né? Escolher o produto. E daí você começa a otimizar processo e redução de custo. Terceiro passo, aquela inovação que você escolheu aqui, no segundo passo, vai ser superada por outras inovações, tá? E assim vai indo, e assim se repete, volta tudo ao começo de novo e vai se repetindo o ciclo. E, finalmente, um outro fator determinante é recursos e competências. Força de trabalho, competências tecnológicas da empresa e recursos financeiros. Tudo isso daí quase que obriga a gente hoje a ter inovações e, no nosso caso, eco-inovações, tá? São fatores determinantes de inovações. Professor, mas qual que é o benefício aí? Mas por que eu vou fazer isso? Olha, a gente pode tirar vários benefícios de eco-inovações, tá? Vários benefícios. E a gente pode ir em vários pontos diferentes, né, do nosso negócio. Matéria-prima, a fabricação, o varejo e o fim de vida depois do uso pelo consumidor final. Por exemplo, na matéria-prima, fontes alternativas de energia. A gente não precisa mais usar só energia de combustíveis fósseis como o petróleo, né? Menos dano ao meio ambiente. Soluções alternativas para a extração de recursos. A gente não precisa só tirar. Design para resíduo zero para aterro. Então, eu não produzir cada vez menos resíduo e jogar cada vez menos resíduo em aterro. Aterro é um problema. Aterro custa caro. E utilização de subprodutos como insumo da matéria-prima, quando eu pego resíduo de outras empresas para usar como matéria-prima na minha. Durante o teu processo de fabricação, ter um processo otimizado, produzir mais produto com menos matéria-prima e mais rapidamente. Componentes alternativos com maior valor agregado, onde que no final das contas eu possa cobrar mais pelo meu produto. Produtos e embalagens mais leves. Nossa, isso é importantíssimo para a logística, pessoal. Eu trabalho com logística também, e olha, quanto mais leve for o produto e a embalagem, menos gasto eu tenho com logística. E, finalmente, tempo de fabricação reduzido. Então, eu posso produzir mais no mesmo tempo. No varejo, lá no comércio, modelos alternativos de distribuição. Eu não preciso mais ter grandes caminhões a grandes distâncias. Otimização de espaço e tempo de colocação dentro do varejo, tanto no meu estoque quanto na apresentação para o cliente. Com tudo isso daí que vocês viram até agora, preço mais baixo para o consumidor, por que não? E produtos em embalagens menores, mais leves, que acabam atraindo mais o consumidor. E, finalmente, na parte de uso pelo consumidor final, soluções inovadoras de consumo. Por exemplo, sistema de serviço com foco na utilidade e funcionalidade do produto. E assim por diante. Então, olha só, eu posso ter benefícios em pontos diferentes de todo o processo.
matéria-prima, chão de fábrica, comércio e uso pelo consumidor final. Eu estou falando restrito a isso, mas tem um grande, enorme, gigantesco benefício que a gente não pode deixar de pensar. Menor dano ambiental. E esse é um benefício que vai servir para o mundo inteiro, para todos. Até agora, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Até agora, alguém tem uma dúvida? Eu não, professor. Olha só, eu dei caminhos para vocês. Já vou anunciar nosso trabalho. O que vocês podem fazer de eco-inovação na empresa de vocês? Ah, eu quero ver aquela empresa de hambúrguer. Tô louco para ver a empresa de hambúrguer. O que eles podem fazer de eco-inovação? Esse vai ser o trabalho de vocês. Semana que vem eu dou todos os parâmetros, né? Como que eu posso inserir a eco-inovação na minha empresa? Como que eu posso inserir no meu dia a dia a eco-inovação? Eu vou dar um exemplo particular meu aqui, ó. Eco-inovação na casa do professor Klaus. Eu tenho verme e compostagem. Eu tenho todos os resíduos orgânicos da minha casa, os da cozinha, menos comida já preparada, temperada, isso não pode. Eu coloco em caixas, onde que fungos e bactérias vão decompondo, e daí as minhocas fazem a última decomposição. Depois eu uso aquilo como adubo para as minhas plantinhas. Adoro plantas, amo plantas. Tá? Tem um monte de orquídea, bromélia e outras. Agora meu abacateiro está dando abacate, eu tenho pinhão aqui em casa, pitanga, eu tenho um monte de coisa aqui em casa. Querem ver uma outra eco-inovação do professor Klaus? Água de chuva. Então, as minhas calhas todas recolhem a água de chuva e vai para um depósito subterrâneo que eu tenho aqui do lado, uns 3 metros da onde que eu estou aqui agora, do outro lado aqui. 6 mil litros de água de chuva. Aliás, com a chuva de ontem, graças a Deus. Aquele emoji, né, do WhatsApp, graças a Deus. Com aquela chuva de ontem, eu estava com o meu reservatório quase vazio, agora ele encheu totalmente, até sobrou água. Né? Se eu tivesse mais um depósito de 6 mil litros junto. Então, eu uso a água de chuva para as minhas plantas, para limpar as calçadas, limpar os canis, lavar carro e para os vasos sanitários daqui de casa. Né? Não dá para usar para tudo a água da chuva. Né? Isso é uma eco-inovação. Eu uso um novo equipamento, um novo processo para produzir menos impacto. Então, a minha conta de água é menor do que em outras casas com 4 pessoas adultas. Eu tenho 4 pessoas adultas aqui. E 9 cachorros. Então, se comparar... E um jardim grande, 1.500 metros quadrados de jardim. Se comparar, eu gasto menos do que outras casas, outras famílias, porque eu tenho água de chuva. Tá? Eu queria outras eco-inovações aqui em casa, placa fotovoltaica, mas eu tenho pinheiro em cima da casa, não dá para ter placa fotovoltaica, e assim como aerogerador, né, catavento, que eu também gostaria de ter aqui em casa, né. Um dia, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar um carro elétrico. Daí eu vou ter placa fotovoltaica, aerogerador, e eu vou produzir energia elétrica que vai abastecer meu próprio carro. Esse é meu sonho. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou fazer isso. Né? Essas são eco-inovações que eu posso fazer na minha vida. Quer ver uma outra eco-inovação? De carro. Troca o carro pela bicicleta. Mas isso é uma eco-inovação, professor? É uma eco-inovação também. Você não andava de bicicleta antes, agora você anda. E o fato de você trocar carro por bicicleta vai produzir menos dano ambiental. E vai dar muito mais economia. Né? O carro não está fácil, a gasolina está... Quanto está o preço do litro da gasolina, hein, gente? 5, né? 5,40, 5,60. Por aí. Meu Depende Deus. do posto, né? Depende do posto. Tem alguns postos que estão vendendo por 5, 5,10.
mas daí eu já fico meio cabreiro, assim, né? Será que aquela gasolina não é batizada? Isso são eco-inovações, né? Professor, aqui em casa a gente separa o lixo reciclável. É uma eco-inovação. Inclusive organizacional, né? Você não faz... É uma eco-inovação de processo, que você simplesmente faz, você não tem um novo equipamento. Quando eu fiz vermicompostagem, água de chuva, eu tive que ter um novo equipamento, né? Então, é uma eco-inovação de processo. Agora, separar o lixo reciclável em casa é uma eco-inovação organizacional. Então, vocês têm vários caminhos aí, mas comecem a pensar. A eco-inovação pode trazer mais mercado para vocês, pode trazer um produto que vocês vão vender de valor mais, agregado mais alto, pode trazer economia no processo de vocês, menos água, menos energia, menos matéria-prima, pode trazer um monte de coisa. Algumas empresas, algumas vezes, fazem eco-inovação sem saber que estão fazendo, né? Quando eu troco um equipamento velho, que é pouco produtivo, por um equipamento novo mais produtivo, que não produz tanto resíduo, não produz tanta fumaça, não produz tanto esgoto, e aproveita melhor a matéria-prima, ele está fazendo por causa de dinheiro, mas é uma eco-inovação também. Não deixa de ser uma eco-inovação. Gente, olha lá o desafio para a equipe dos hambúrgueres. Qual vai ser a eco-inovação? Ou as eco-inovações. Podem fazer mais de uma. Quanto mais, melhor, né? Sempre assim. Eu quero mostrar algumas eco-inovações bem diferentes para vocês. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Por isso mesmo, eu vou trazer elas para vocês. Vou compartilhar aqui de novo. Eu acho que daqui a pouco vocês vão ver. Eu acho que agora vocês já estão vendo. E quero mostrar alguns exemplos de eco-inovação. Passar aqui. Primeiro, eco-inovação a VG Bio. É uma eco-inovação de lubrificantes para carro. Mas em vez de ter base mineral, petróleo, por exemplo, ela tem base vegetal. Então, é chamado biolubrificante porque ele é feito com base vegetal, vida, né? Então, é usado como fluido para usinagem, né? Compôs de matérias-primas consideradas amigáveis para o meio ambiente, isento de óleos minerais, cloro, boro e outros metais pesados, tá? É uma eco-inovação? Claro que é uma eco-inovação. Porque quando eu uso, eu vou provocar impacto ambiental, mas não tanto. Até para a extração da matéria-prima. A extração da matéria-prima para fazer esse óleo lubrificante aqui é menos danosa do que para fazer óleo mineral. Isso é uma eco-inovação. Olha esse daqui, ó. A Tina é uma empresa chamada Tina, que faz ativos naturais. Então, ela faz princípios ativos, ela faz óleos para colocar em formulações cosméticas à base de óleos vegetais, óleos essenciais, extratos vegetais. Ela usa principalmente a candeia, essa árvore aqui, é típica da Mata Atlântica, a nossa região aqui, é um tipo de floresta que ocorre desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, tá? Então, eles retiram o alfa-bisabolol. Dá para fazer o alfa-bisabolol em laboratório? Dá, mas ele vai usar outras matérias-primas. E aqui ele retira o alfa-bisabolol direto da candeia. Então, tem ação antirritante, calmante, bactericida, contra fungos, estabilizada, uma ampla faixa de pH e assim por diante. Dá para usar em pós-barba, pós-sol, produto para bebê, cremes antissinais, entre outras coisas. Também, ó, higiene bucal, pasta de dente, enxaguatório bucal, atenua a irritabilidade da gengiva de bebê e assim por diante.
até para tratamento de tumor associado com outras drogas, leucemia, e assim vai, tá? Então, eles retiram o alfa-bisabolol direto da planta. Não fazem em laboratório. Quer dizer, o processo é em laboratório, né? Mas eles não criam uma molécula artificial, tá? Isso é uma eco-inovação. Olha só esse daqui, ó. Esse é da minha origem, da minha formação original. Inclusive, na graduação, eu cheguei a trabalhar com isso. Agentes de controle biológico. Olha só que legal. Tem uma lagartinha chamada, ó, não, isso não é. Na agricultura tem várias pragas, então tem lagartas principalmente. Aqui tem uma foto de uma lagarta, mas aqui ela já está parasitada. Essas lagartas vão nas plantas e vão comendo a planta inteira. Qual é a solução para isso? Passar agrotóxico. Opa, espera aí. Temos outra solução. Qual é a outra solução? Usar outros organismos para matar as lagartas. Então, por exemplo, podemos usar o fungo Bovéria baciana. Eu já trabalhei, inclusive, com Bovéria baciana. Ou o fungo Isaria fumosorosea. Também um outro fungo que ataca as lagartas, que mata as lagartas. Esse daqui é um vírus, o núcleo poliedrovírus, da família Baculoviridae. O vírus entra na lagarta e mata a lagarta. Esse daqui é uma pequena mosquinha, o Trichogramma galloi. Inclusive, Galloi em homenagem a um pesquisador que trabalhava com esse gênero Trichogramma. É uma mosquinha bem pequena, gente, eu não estou brincando assim, ela deve ter nem meio centímetro. Mas como é que essa mosca acaba com as lagartas? Aqui tem a lagarta, estou fazendo o desenho da lagarta, a mosquinha coloca os ovos em cima da lagarta, daí esses ovos vão implodir e a lagarta, ou a larva da mosca vai entrar na lagarta e comer a lagarta por dentro. E também temos um outro fungo chamado Metarrhizium anisople, fungo de cor meio azul esverdeada, inclusive também já trabalhei com Metarrhizium. Então, isso significa o quê? Uma disrupção tecnológica. Antes eu usava agrotóxico e agora estou usando outros organismos para matar as pragas na agricultura. E o Brasil é um dos países que mais usa o chamado controle biológico no mundo. É uma eco-inovação? Claro que é. Por quê? A gente sabe que agrotóxico polui o meio ambiente, principalmente se mal aplicado. Esses organismos, eles são muito específicos. Se não tiver a lagarta que ele precisa para sobreviver, ele não sobrevive. Ele não vai se espalhar sozinho, etc. Então, a maioria deles, inclusive, você tem que aplicar todo ano, todo ano, todo ano. Olha aqui, ó. Essa aqui eu achei muito legal, essa eco-inovação. Ouro Verde Amazônia. O que é essa eco-inovação aqui? Ouro Verde Amazônia. Eles fazem azeite extra virgem, em vez de fazer de oliva, como fazem na Itália, por exemplo, eles fazem com castanha do Brasil. Castanha do Brasil é a mesma que castanha do Pará, tá? Como ela não existe só no Pará, mudaram de nome para castanha do Brasil. Mas todo mundo ainda chama de castanha do Pará. Então, eles fizeram uma eco-inovação. Mudaram a fonte do azeite, um azeite de altíssima qualidade. E eles têm mais uma eco-inovação social. Por quê? Eles pegam castanha do Pará de pequenos coletores, porque a castanha do Pará é uma árvore enorme, gigantesca. Ninguém planta a castanha do Pará, é tudo coletado de castanhas que caem naturalmente, né? É que os frutos caem naturalmente de árvores em pé. Então, são pequenos agricultores que coletam no meio da mata a castanha do Pará. E essa empresa compra a castanha do Pará direto deles, sem intermediários. Então, assim, eles pagam melhor, dão uma remuneração melhor. Então, além de ser uma eco-inovação de produto,
de processo, é uma ecoinovação social. Olha que legal. Agora, uma ecoinovação para vocês mais próximo da gente. Tem uma empresa que coleta material eletrônico descartado, né? Principalmente computador, cabos, etc. Ó, descarte certo, ela é do grupo Ambipar. Então, a tua empresa, só que eles coletam em grandes quantidades, né? Porque é uma empresa gigantesca. Ambipar, esse grupo Ambipar é muito grande, está no Brasil inteiro. Então, a tua empresa lá tem uma montanha disso, liga, ó, você vem coletar para mim? Vem. Eles coletam. O que você faz com os equipamentos fora de uso da sua empresa? Né? Um simples gesto, uma iniciativa podem ajudar a construir um mundo melhor e mais sustentável para todos. E daí eles reciclam isso. Aproveitam o plástico, aproveitam o vidro, aproveitam o cobre, os metais pesados, e assim por diante, metais preciosos, e assim por diante. Tá? Isso daqui é uma ecoinovação. Não existia antes, agora existe. E serve para diminuir o impacto ambiental do ser humano. E, finalmente, uma ecoinovação bem diferente, que, aliás, já está, é uma ecoinovação para o setor agrícola, mas já está chegando nas cidades. Biodigestor. O que é isso? Estão vendo aqui? São estufas bem grandes, onde eles colocam dejetos de porcos aqui dentro, e daí esses dejetos vão sendo consumidos por bactérias anaeróbias, que não respiram oxigênio, respiram outras coisas. Tá? Essas bactérias vão consumir os dejetos dos porcos. E daí, como produto final, elas produzem CH4, ou metano. Metano é gás de cozinha. O gás de cozinha que vocês usam em casa é metano. Só que é metano tirado do petróleo, por isso a gente fala gás liquefeito de petróleo. Esse é metano tirado de cocô de porco, gente. Dá para fazer com cocô de cavalo, cocô de cachorro, cocô de gado, dá para fazer com todos os tipos. É que as granjas de porcos produzem uma quantidade enorme de dejetos e tem que limpar todo dia e tal. Então é mais complicado, tá? Mas isso também é uma ecoinovação, tá? Nesse caso aqui, olha como eles fazem. Então, eles entram, você pode pegar, na verdade, não é só dejeto suíno, você pode pegar qualquer matéria orgânica, restos de cultura, dejetos de diferentes animais, até restos de indústria que sejam de cunho orgânico. Coloco no biodigestor, Vini Biodigestor é o nome comercial deles. E daí sai metano, que você usa como fonte de energia. E essa matéria orgânica você não joga no ambiente, você aproveita. E o que sobra do processo de biodigestão, você usa para fertilizar, o campo. Eu vi esses dias, não deu tempo de colocar aqui para vocês, foi bem pouco tempo atrás, já tem um sistema desses para venda aqui no Brasil para residências. Eu quero muito comprar. Eu quero muito comprar. Então, é assim, é tipo como se fosse assim, um saco plástico bem grande. Não é plástico, é um material bem mais grosso, de lona, que você vai colocando os restos da cozinha, do jardim, e as bactérias aqui dentro vão consumindo e formando CH4. Esse CH4 é metano. E você pode mandar esse metano direto para a cozinha, para o fogão. Você pode mandar esse metano para o aquecedor de água. Eu tenho aquecedor a gás. Então, um aquecedor a gás, você pode mandar direto metano. E ele é produzido o tempo todo, o tempo todo. E quanto mais matéria orgânica você colocar ali dentro, mais gás você vai formar. Tá? Eu tô louco para comprar um desses, só que sai R$ 6.000, por enquanto ainda é muito caro, e eu, por incrível que pareça, não tenho lugar onde colocar,
porque eu não posso colocar que de tal forma que esteja ao alcance dos meus cachorros, né? Se os cachorros verem aquilo, eles vão pular em cima e fazer a festa, né? Então eu tenho que ver exatamente como que eu vou fazer. Mas eu tô louco para comprar um desses. E daí eu uso gás na cozinha, uso gás no aquecedor a gás. Já pensou? Daí eu tenho placa fotovoltaica, aerogerador, carro elétrico. Pô, tá completo. Tá completo. E ainda vou ter, ao final do meu processo de biodigestão, esse processo se chama biodigestão. Olha só, gente, como eu estou escrevendo melhor com a caneta. Ah, orgulho do professor aqui, ó. Esse resto que sobra, eu posso usar como adubo para as minhas plantas, né? Gente, só mostrei alguns. Eu só mostrei algumas possibilidades de eco-inovação. A grande pergunta é: o que vocês podem fazer de eco-inovação? O que vocês podem fazer de eco-inovação na vida de vocês, no trabalho de vocês, no produto de vocês, né? O que vocês podem fazer de eco-inovação? Deixa eu ver aqui, eu tenho... quais são as outras empresas? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Me lembro... não tenho anotado aqui. Mas nessas empresas que vocês estão fazendo para a nossa disciplina, o que vocês podem fazer de eco-inovação? Comecem a pensar. Se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, me mandem um e-mail. Professor, o que o senhor acha dessa eco-inovação? Poxa vida, vai ser o maior prazer do mundo conversar, trocar ideias com vocês sobre isso. Tá? Tentem mudar um pouco a cabeça de vocês. Inovação, a gente precisa fazer. Sem dúvida. Uma empresa sem inovação morre. Morre. Tem alguns casos raríssimos. Por exemplo, no Dia das Mães agora, domingo passado, eu fui buscar churrasco numa churrascaria que minha família vai há mais de 50 anos. Alguém já ouviu falar da churrascaria Ervin, ali na Mateus Leme? Quem já ouviu falar da churrascaria Ervin? Eu não conheço, professor, que eu moro aqui no SIC. Ah, bem longe, bem do outro lado, muito longe. Ali na Mateus Leme, indo para o Parque São Lourenço, tem uma churrascaria desde 1950, chamada Churrascaria Ervin, porque foi o Ervin que começou. E minha família vai lá praticamente desde o começo. Praticamente desde o começo. Quando eu nasci em 1969, a minha mãe até estava falando domingo, a família foi comemorar o meu nascimento lá. Minha mãe ainda estava na maternidade comigo, e o meu pai chamou a família inteira, amigos, quase que fecharam a churrascaria para comemorar o meu nascimento, né? A churrascaria Ervin é um exemplo que não faz inovação. Ela até faz, mas é o mesmo cardápio desde 1950. Gente, e é maravilhoso. Eu tô levando os meus filhos. A gente está na quarta geração. Meus avós, meus pais, a minha geração e meus filhos. A gente está na quarta geração que vai no Ervin. E é sempre a mesma coisa. Tem 3, 4 pratos diferentes com carne. E é sempre a mesma coisa, a mesma receita. A maionese deles, há 70 anos faz do mesmo jeito. E há 70 anos é maravilhosa. Eles não fazem inovação. Agora eles estão com iFood. Inovação. Olha, delivery. É inovação. Eles não faziam delivery antigamente, né? Nem existia essa figura. Você tinha que ir lá e comer lá, né? Não podia levar para casa. Quer dizer, o resto da comida até podia, mas não a comida inteira, né? Mas isso é uma exceção. Empresa hoje precisa fazer inovação. A Kodak não fez, morreu. E muitas outras empresas. Quem inventou o telefone celular? A Nokia, lá da Finlândia. A Nokia ainda existe, ainda vende bastante. Mas ela inventou o telefone celular e hoje ela está em 5º, 6º lugar no ranking mundial de venda de smartphones,
né? Samsung, Apple, Xiaomi, sei lá como é o nome daquela chinesa. Tem umas 3, 4 chinesas aí ainda antes da Nokia, tem a LG e assim por diante. A Nokia não acompanhou, apesar de ela ter inventado o telefone celular, ela não acompanhou o resto, né? Não é que a Nokia inventou, né? Acho que foi a Motorola que inventou, mas a Nokia foi a primeira que fez em larga escala, né? Então, a gente precisa de inovação. E por que não fazer eco-inovação? Eu posso ganhar mais dinheiro, economizar recursos, ter maior valor agregado, né? Satisfazer meu cliente e ganhar dinheiro. Comecem a pensar nisso. Pensem um pouco mais sobre isso, né, gente? E vão começando a pensar eco-inovação na empresa de vocês, tá? Que vai ser o trabalho desse bimestre, tá bom? Semana que vem eu trago todos os parâmetros. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Alguém quer colocar alguma experiência que já viu? Ou alguma coisa que já viu e quer saber se é eco-inovação ou não? Eu acho que eu trabalhei na Livraria Curitiba, eu trabalhava com nota fiscal, aquelas de vias ainda, que era 4 vias, 5 vias. Nossa! Daí eles mudaram para nota fiscal eletrônica quando entrou. Economizou bastante em papel, absurdamente. E é muito mais rápido o sistema, Nossa, né? no começo não, que o da Receita dava bastante problema. Ah, sim, eu Se me caísse lembro. o sistema da Receita, travava tudo as empresas, né? Mas hoje em dia não cai mais tanto, né? Hoje em dia não, foi acho que uns 4 primeiros meses ali complicado, depois bem tranquilo. Eu me lembro disso, eu me lembro. Isso daí, olha só, veja, Rodrigo, isso daí é uma inovação. Eu acho que É foi uma por lei inovação. essa, né, professor? Hã? Eu acho que essa, no caso, foi por lei, né? Que acho que era obrigado as empresas a se adaptarem à nota fiscal eletrônica. Exatamente. Mas é uma inovação, não estavam fazendo antes. Mas também é uma eco-inovação, ao mesmo tempo. Porque economizou uma barbaridade de papel. Barbaridade de papel. Algo incrível. Eu diminuí a Incrível. impressora, trabalhava com 10 impressoras, acho que foi para 5. E olha, próprio banco, antigamente para tirar um extrato, você primeiro vinha o extrato, eu me lembro do meu pai, vinha o extrato pelo correio. Todo mês vinha um extrato, daí tinha a coisa lá, o envelope, o papel, etc. Depois já teve a possibilidade de tirar extrato no caixa eletrônico. Hoje você vê extrato no teu celular. Para que papel? Não tem mais nexo, né? É uma... Extrato, pagar, né? Tudo, né? Faz tudo no celular. Exatamente. Então, é uma eco-inovação, é uma inovação que se tornou uma eco-inovação. Fantástica. Esses dias fui depositar dinheiro no caixa eletrônico, fazia tempo que eu não fazia isso. Fui depositar dinheiro, eu perguntei pro rapaz lá, que o vigia, cadê os envelopes? Ele disse, não tem mais envelope. Olha só, hoje você tem máquinas que você coloca as notas já direto dentro da máquina, ele conta e já dá o resultado final. Antes, você tinha que colocar no envelope, colocar na máquina, daí e alguém do banco tirar os envelopes, conferir o dinheiro, etc, etc, etc. E tem. Desculpa interromper você, professor. Fale, pode falar. Eu falo pelo Bradesco, né? Tem Eu também. o depósito imediato, né? Que já cai na hora também, né? É exatamente isso que aconteceu comigo, né? Caiu na hora na minha conta. Eu tirei um extrato ali, aliás, não tirei não, eu fui ver o extrato no meu celular. Antes de sair do banco já estava acreditado na minha conta. Então, assim, imaginem a quantidade de envelopes que não se economizou. A quantidade de trabalho do funcionário do banco abrir o caixa eletrônico lá por trás, tirar, contar, etc. Mais um desempregado. Não é bem assim, porque daí aumenta. Tem outros ramos que aumenta, né? O número de empregados na área tecnológica aumenta bastante daí, né? Sim, uma Tem coisa uma compensa a outra, compensação. né? Tem uma compensação. Então, vocês podem ver, a gente agora está dando exemplos de inovações
que também são eco-inovações. Por quê? Diminui o impacto ambiental. Diminui bastante o impacto ambiental. Vocês querem ver uma eco-inovação? Por exemplo, uma tinta que você passa na parede que não tem mais metal pesado. Ela faz o mesmo efeito e tal, só que não tem produtos extremamente tóxicos. É uma eco-inovação. Né? Então, são todas oportunidades que a gente tem de até ganhar dinheiro, ganhar nichos de mercado, né? Mercados muito específicos, ter valor agregado mais alto e, com tudo isso, diminuir nosso impacto ambiental. Olha que legal. Para uma pessoa como eu, que é vidrada em gestão ambiental, que trabalha com gestão ambiental, que ensina gestão ambiental, esse é um caso maravilhoso. Eu posso ganhar mais dinheiro impactando menos o meio ambiente. Para mim é o mundo ideal. Para mim é o mundo ideal. Gente, por enquanto é só. Eu agradeço a presença de vocês. É sempre bom ver vocês. Eu sempre fico na quinta-feira agora, vou dar aula para ADM, de sustentabilidade. Isso eu adoro fazer isso daí. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo e podem já ir pensando como que vocês vão fazer eco-inovação na empresa de vocês para apresentar depois para os colegas. Já vão pensando nisso, tá? Qualquer uma daqueles caminhos que eu mostrei para vocês é válido. E podem fazer mais de uma, tá? Sem problema nenhum. Tá bom? Gente, eu agradeço. Não se esqueçam, por favor, de entrar lá na atividade de frequência e responder certo. Prestem atenção, não é só responder por responder. Lembrem-se que além da presença na aula de hoje, também vale nota. Tá bom? Certo, Positivo. pessoal? Valeu, obrigado. Gente, Falou, tem professor. bom... Fale. Não, falei, falou. Ah, falou. Falou, então, Henrique. Falou. Gente, Boa noite, professor. boa noite. Tenha um bom resto de noite e um bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Tchau, Boa tchau. noite, professor. Tchau, tchau, Eduardo. Obrigado, até mais. Eu que agradeço a presença de todos aqui.